Muito boa noite, galera. Boa noite. Galera, o tema da nossa live de hoje é um tema bem massa, que é o cerne da iluminação, né? Eu vou falar sobre uma característica da luz, tá? Vou falar em específico da natureza da luz, né? Essa talvez seja a característica de luz mais importante ali, que vai definir o resultado de uma fotografia, né? Se tu vai criar uma fotografia incrível ou não, né? Mas para isso a gente precisa entender, né? Quais são as características da luz, né? O que essa característica da luz vai influenciar na minha fotografia, na minha iluminação, ou quando eu estiver percebendo uma iluminação, eu saber como resolver aquela iluminação, eu entender qual característica de luz tem ali e como que eu vou usar ela a meu favor, tá? Então, a gente vai falar sobre a natureza da luz, né? Que é se a luz é dura ou se a luz é suave, né? E o que isso vai influenciar na nossa fotografia e por que isso vai influenciar na nossa fotografia, tá? Uma fonte de luz dura, né? Ela tem lá na sua essência que ela precisa ser uma fonte de luz pequena em relação ao que a gente vai fotografando. É muito importante que a gente não confunda, né, a natureza da luz com a intensidade da luz, tá? Então, vamos imaginar que a gente está falando sobre intensidade de luz, né? O que é intensidade de luz? Se a luz está vindo com muitos fótons, ou seja, a grosso modo, se a luz está vindo forte ou fraca, né? Se aquela luz ali está muito intensa na minha fotografia, né? Ela tem um alto brilho ali, um alto contraste, eu consigo perceber essa luz ou não, tá? Essa é uma característica de luz que é a intensidade de luz. O que não pode acontecer é a gente confundir a intensidade da luz com a natureza da luz. Olha só, muita gente acha que uma luz suave, né? Muita gente acha que uma luz suave, ela tem que estar longe. Ou que uma luz suave, ela é uma luz fraquinha, né? Ou que ela não é uma luz fraca, que ela é uma luz suave, porque quando a gente fala em suave, parece um pega-ratão, né? Uma luz suave, a gente imagina que seja fraquinho, né? Já vai ligando lá com intensidade, mas isso é um erro que não pode acontecer, tá? Não na fotografia, não na iluminação. Lembra, quando falar sobre natureza da luz, a gente tem que pensar na essência dela, natureza de luz dura ou suave. A gente vai sempre se guiar pelas sombras. Sempre se guiar pelas sombras, né? Que elas vão ser o nosso GPS ali para definir se aquela se aquela luz ali que está incidindo vai ser dura ou vai ser suave. A gente consegue perceber nas sombras, né, qual a fonte de luz que a gente utilizou. Olha que massa. Então, quando a gente consegue perceber isso na nossa fotografia, a gente consegue aplicar isso na nossa fotografia e, consequentemente, resolver qualquer situação de iluminação, tá? Se tu entender ali as características da luz na sua essência e conseguir perceber e colocar em prática isso, a tua fotografia vai dar um salto, tá? É assim que funciona. Tu precisa perceber, entender as características da luz e colocar elas em práticas ali para te ajudar, né? Para colocar elas a teu favor. Então, como que funciona quando a gente está falando de luz dura, luz suave? Eu sempre adoro essa analogia, né? Que é a analogia da luz do sol. A luz do sol é uma fonte, na sua essência, uma fonte de luz dura, né? Porque ela está muito longe da gente aqui. Então, pode ver, olha lá para o sol, quando o sol está estourando lá, pode colocar o dedo aqui na frente e tu consegue tapar o sol com o teu dedo, mas não quer dizer que o teu dedo ele é maior que o sol, né? O sol é enorme, o sol é gigante. Então, a gente sabe que aquele sol é gigante, mas quando eu falo quando falo que é relativo, né? O tamanho da luz, se ela é dura ou se é suave, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Porque o Sol, a gente sabe que ele é enorme, mas como ele está muito distante, ele fica pequeno, né, com relação a nós. Então, ele fica um pontinho lá no céu. E nem por isso, né, a gente sabe muito bem que essa é uma fonte de luz extremamente intensa. É a fonte de luz mais intensa que existe, é o Sol, né? Então, aí que já pode começar a separar ali a intensidade da luz com a característica da luz, né? O Sol, ele é uma fonte de luz dura, uma fonte de luz intensa, tá? E ele é uma fonte de luz grande, porém está longe.
Então, quanto mais próximo tiver a tua fonte de luz, né, maior ela vai ser e tende a mais suave ela ficar, tá? Vamos supor que eu estou fotografando aqui com essa lanterninha aqui, ó, tá? Aqui é uma fonte de luz pequena. Em relação, se eu for fotografar com essa lanterninha aqui, né, e for iluminar aqui o meu rosto, ó, aqui ela é uma fonte de luz dura, ó, conseguem perceber, ó? Consegue perceber nas sombras? Acho que aqui, ó. Não sei se está vendo bem aqui a galera do... Estão conseguindo ver? Ela está sobressaindo essa luz do Octa. Tá. Consegue perceber a sombra do meu nariz aqui, ó? Senão teria que desligar. Ó. Beleza? Quando a gente começa a analisar a natureza da luz, a nossa fotografia começa a ficar mais clara. Quando a gente vê aonde que a gente está errando, aonde que a gente precisa acertar, né? Essa lanterninha aqui, em relação ao meu rosto, é muito pequena, né? Mas imagina que eu vá fotografar uma formiguinha, né? Uma formiguinha bem pequenininha ali. Uma formiguinha em relação à nossa fonte de luz aqui, ela é uma fonte de luz suave, se eu for fotografar a formiguinha, né? Então, tudo é em relação ao que a gente estiver fotografando. Quando a gente fala, fonte de luz dura ou suave, é em relação ao que eu estiver fotografando. Se eu estiver fotografando meio corpo é uma coisa, se eu estiver fotografando o corpo inteiro é outra, se eu estiver fotografando retrato é outra, tá? Então, a vantagem da gente adicionar um flash, aproximar o flash, uma das inúmeras vantagens que a gente tem de aproximar a nossa fonte de luz do que a gente está fotografando, é que a gente ganha muita intensidade, né? E a gente tem uma luz extremamente suave, né? Se essa é a nossa vontade. Se eu preciso de uma luz suave, vou lá e compro um modificador de luz suave. Mas se eu utilizar esse modificador de luz suave de forma errada, não vai adiantar nada tu fotografar com esse modificador de luz suave, esperando que a tua luz vá ser suave. Por quê? O que é fotografar da forma errada? Vamos supor que tu comprou um octabox lá de 120 centímetros. Só que tu fotografa a 2, 3, 4 metros de distância do que tu está fotografando. Tu tenta iluminar ali, por mais que teu flash seja potente e consiga iluminar isso, né? Talvez tu queira aumentar a cobertura da luz, tu entende que quanto mais longe ficar o teu modificador de luz, por mais grande que ele seja, imagina, o sol ele ficou uma luz dura, né? Então imagina um octabox de 120 centímetros. Tu afasta lá, ele vai... isso aí não tem como correr. Tu vai começar a ter uma luz dura. E muita gente tropeça aí nesse primeiro aspecto, né? Nessa questão da distância que tu tá fotografando. Yuri, eu não consigo fazer uma foto de luz, uma luz extremamente suave, aquela luz bem, né? Com um degradê bem suave, uma transição de luz bem lenta, eu não consigo. Provavelmente, né, tá fotografando com o modificador de forma errada, na distância errada, beleza? Quando a gente fotografa com um modificador de luz próximo, a gente ganha intensidade de luz e a gente aumenta significativamente, né, o tamanho da nossa fonte de luz. Então, a gente ganha a natureza da luz ali, ela ganha suavidade. Galera, o que não pode acontecer também é a gente confundir luz suave com luz difusa. O que seria luz suave? Lembra lá, a luz suave está relacionada ao tamanho da minha fonte de luz, tá? Para o objeto que eu vou fotografar, né? Com um motivo, com a modelo, enfim, né? Com que eu estiver fotografando. Então, se ela dura ou suave, está ligado a isso. Agora, se ela é difusa ou não, isso é outro fator, né? É outro fator. Ele é uma outra característica da iluminação ali, e eu já vou explicar de forma muito rápida, vocês não vão esquecer, tá? Isso aqui que eu separei aqui, ó, dá uma olhada. Isso aqui é uma sombrinha, tá? Uma sombrinha aqui, uma sombrinha difusora, tá? Ela faz o papel de um difusor, pois esse tecido aqui, ó, é chamado de difusor. Qual que é a ideia do difusor? É que a luz atravesse aqui, ó, ela bata aqui, atravesse esse tecido, né? E aí o tecido difusor, ele vai quebrar os fótons de luz, ele vai filtrar os fótons de luz e fazer... Porque o fóton de luz dura, né? Uma fonte de luz dura, ela é linear, ela é bem retinha. Então, ela vai, pum, reta, né? Quando a gente difunde essa luz,
ela bate aqui, ó, ela é filtrada e ela deixa de ser reta, ela deixa de ser linear e ela espalha para tudo que é lado. Então a luz, ela vai perder o brilho, ela vai perder a especularidade, né? A gente consegue perceber que ela tem uma outra característica, mas eu não necessariamente vou ter uma luz suave, só por o fato de eu estar difundindo a minha luz. Essa é a diferença, galera, vocês vão ver. Ó, a sombrinha em relação ao meu rosto, ela é grande, né? A sombrinha em relação ao meu rosto, ela é bem grande, concordam? Beleza, então a sombrinha em relação ao meu rosto é muito grande. Essa luzinha aqui, ó, em relação ao meu rosto é pequena. A fonte original de luz é a lanterninha aqui, ó. Mas a partir do momento que eu coloco a lanterninha para incidir ali, ó, na minha sombrinha, posso desligar essa aqui, amor, por favor? Só para eles entenderem melhor. Essa principal aqui. Tá, por causa do foco, beleza. Olha só, conseguem ver aqui, né? Vou ver se apagou a luz e como é que tá ali. Olha só, galera, eu vou pegar essa minha fonte de luz, ó, olha aqui, ó. Aqui no meu rosto, uma fonte de luz extremamente dura, né? Agora eu vou pegar e vou colocar aqui na sombrinha. Não sei se eu tenho pilha para isso. Olha aqui, ó. Olha que luz suave, ó, tá? Por quê? Isso aqui virou minha fonte de luz. E eu já vou explicar só um pouquinho, amor, com o sol. Por que ele ficou uma luz suave, né? Porque eu aumentei a cobertura da luz aqui dentro, ó. Ó, se eu tô com a lanterninha grudada aqui, ó. Se eu tô com a lanterninha grudada, significa que eu tô só difundindo a minha luz. Tô só difundindo, ela continua dura. A partir do momento que eu começo a afastar, vocês vão ver que começa a abrir a cobertura da luz, ó. Ó. E aí, o que significa? Eu estou aumentando o tamanho... Obrigado, amor. Eu estou aumentando o tamanho da minha fonte de luz, tá? É isso que acontece. Quando a gente utiliza o modificador de luz da forma correta, se eu estiver fotografando com uma sombrinha, né? Estou fotografando lá com uma sombrinha. E estou com o meu flash muito próximo, estou com o meu flash aqui, ó, muito próximo, o que acontece? Eu vou estar só difundindo a minha luz. Eu não vou estar transformando a minha luz em suave. Eu vou aumentar só a minha luz. Imagine que a luz bata só até aqui assim, ó. Só até mais ou menos aqui assim, ó. Faça essa área, né? Incida nessa área. Vai ser essa a área, o tamanho da minha fonte de luz. A partir do momento que eu utilizo na forma correta, ou seja, para extrair o máximo potencial do meu modificador de luz, as coisas mudam de figura. Por quê? Eu começo a jogar o meu flash daqui, ó. Aí, a minha fonte de luz, a minha área que a luz vai incidir ali, ó, ela vai ser maior. Essa da lanterninha aqui, ó, ela é ainda mais fechada que a luz do flash. O flash, se eu jogar ele aqui, ó, se eu jogar ele aqui, ele ilumina toda a sombrinha. Então, o que acontece? Se eu estou fotografando com a minha sombrinha lá, e estou jogando meu flash muito próximo à minha sombrinha, o que vai acontecer? Eu vou estar só difundindo. Ou seja, eu não estou usando o potencial máximo da sombrinha, estou utilizando ela apenas como um tecido difusor. Ou então, eu estou fotografando aqui na distância correta para utilizar o potencial máximo ali do meu modificador de luz, mas eu estou fotografando com a distância errada. Então, isso é um erro que acontece bastante. Primeiro, não confunde luz suave com luz difusa, que faz bastante diferença. Na hora de clicar também, porque aí tu vai sempre lembrar. Se eu estou colando lá meu flash no modificador, eu vou estar só difundindo e não vou estar aumentando o tamanho da minha luz. Eu vou provar para vocês assim, ó, de forma muito fácil, muito fácil de lembrar. Sabe aquele copinho difusor, né, que os fotógrafos usam em cima do flash? 95% dos fotógrafos utilizam aquilo lá para deixar a luz mais suave. Aquilo não vai tornar a luz mais suave. Por quê? Imagina que eu estou fotografando aqui uma pessoa na minha frente, tá? Estou fotografando uma pessoa na minha frente. E estou lá com o meu copinho. Estou com o meu copinho. Imagina que aqui é a cabeça do flash, tá? Aqui é a cabeça do flash. Aí coloco o copinho, ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Aumentou o tamanho da minha fonte de luz? Não aumentou o tamanho da minha fonte de luz. Logo, se não aumentou o tamanho da minha fonte de luz, não tem por que utilizar o copinho difusor, beleza? O copinho difusor, o nome dele já diz.
É um copinho difusor. Ele vai difundir a luz, ele vai quebrar a luz ali, quebrar os focos de luz e fazer com que ela perca a especularidade, perca um pouco do brilho, né? Aquele copinho também vai espalhar um pouco a luz para os outros lados e causa falsa sensação de que a gente tem uma luz mais suave, mas não, né? Tu quer ter uma fonte de luz suave, tu precisa ter uma fonte de luz grande. Então, rebate lá para uma parede se tu tá fotografando com flash em cima da câmera, que é o que eu não indico, né? Fotografa lá com flash fora da câmera, utiliza o modificador de luz correto para a cena que tu for fotografar, né? Depende qual é a característica de luz que tu quer extrair daquele trabalho, é aquele modificador de luz que tu vai utilizar. Então, se tu precisa de uma fonte de luz suave, tu pode usar a distância a teu favor, né? Tu usa a distância a teu favor para extrair ao máximo daquele modificador de luz. Então, uma sombrinha muito bem utilizada faz milagres, né? Uma sombrinha muito bem utilizada, trabalhando com ela da forma correta, ela traz uma fotografia linda, uma luz linda, né? Um detalhe muito importante ali da característica de iluminação é a direção da luz, né? A direção da luz. Não adianta eu ter um modificador de luz correto, distância correta, intensidade correta, posso estar fotografando até com fotômetro. Se eu errei a direção da minha luz, eu arruinei minha iluminação. E provavelmente isso aconteceu porque eu não estava ligado ali para os fundamentos da luz, né? Que é característica da luz, a intensidade da luz, direção da luz, natureza da luz, né? Se eu prestar atenção nas minhas sombras, que elas são o meu GPS, vai ficar mais fácil para eu controlar minha iluminação. Então, fica de olho nas sombras, que elas vão te guiando ali para criar uma iluminação criativa, uma iluminação mais interessante, né? Que vá te agradar e não te causar problemas. Então, o que acontece? A galera fala, comecei a fotografar com flash e quer falar? O Aristides perguntou, e aquele modificador pequeno que coloca no flash, o que diz sobre? Olha só, aquele próprio do flash? Acredito que sim. Então, os modificadores de luz que vão geralmente ali no speedlight, né? Vamos falar do copinho. O copinho, então, vocês sabem, ele vai servir isso aqui, ó. Então, imagina que só isso aqui é o copinho do flash, ó. Ó, ele vai sair com a luz difusa, mas não suave, porque não vai aumentar a cobertura da luz. Então, isso ficou muito claro. Aquela abinha que usa no flash lá, aquela abinha que tem no flash, ela serve só para preencher, né? Para preencher a luz dos olhos aqui. Então, se o fotógrafo utiliza aquela abinha lá, fotografa com um flash jogado para cima, tem um flash aí, mano? Acho que tá na primeira ou segunda gaveta aí. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado, só um pouquinho aí, galera do Instagram. Aí. Eu vou mostrar aqui. Aquela abinha do flash, ela é pequena, não é? Ela serve só para preencher essa área dos olhos aqui, ó. Ela não é um grande... ele não vai aumentar a tua fonte de luz, tá? Eu vou mostrar aqui. Ó, flash speedlight, tá, galera? Olha só. Essa aqui, ó. Tô sem aqui. Essa minha aqui serve para quando o fotógrafo rebate o flash para cima lá. Eu não sou muito de usar isso, mas serve para isso, tá? Isso aqui serve, galera, para preencher essa sombra aqui, ó. Quando a gente fotografa com a luz vinda do teto, a luz vem reta, né? Lembra? A luz vem reto e aí o olho fica escuro. Quando a gente fotografa com isso aqui, ele tende a preencher essa sombra, tá? Então, olha só. Essa aqui, ó. Ele falou, não é copinho, não. Parece aquele softbox pequeno. Já vou falar. Essa aqui, ó. Ela serve para aumentar a cobertura da luz, né? Imagina que o meu zoom mínimo do flash aqui, não lembro qual é o zoom mínimo, acho que é 24 milímetros. Quando eu aciono isso aqui, ó, e coloco assim, ó, na frente do meu flash, né, da minha lâmpada, ele vai aumentar a cobertura da minha luz. Tem gente que acha que isso aqui serve para difundir a luz. Isso aqui não é um difusor de luz, tá, galera? Isso aqui ele serve para aumentar ali. Imagina que a luz está saindo assim. Quando eu coloco isso aqui, ó, pode ver, quando tu puxar isso aqui no teu flash, ele vai dar um barulhinho ali. A lâmpada vai estar indo um pouquinho para trás, para estar aumentando a cobertura desse flash, tá? Ela vai para 14 milímetros, se eu não me engano. Aqui ela está em 24 milímetros, eu baixo a tampinha aqui, ela vai em 14 milímetros para expandir maior a área ali do flash. Quando utilizar isso, tu pode utilizar, quando tu está fotografando com o modificador de luz aqui, ó, e o teu flash não está
fotografa contra ali, ó, e o teu flash não está cobrindo toda a área do teu modificador de luz. Tu pode utilizar o teu essa abinha aqui, ó, para ele expandir um pouco a área e tu consiga utilizar o máximo do teu modificador de luz. Beleza? Aquele copinho, ele não deixa de ser um copinho, né? Aqueles que parece que é um pouquinho maior ali, aí ele vai dar uma luz um pouquinho, mas um pouquinho mais suave. Por quê? O tamanho da cabeça do flash é essa aqui, tá? E ele vai sair mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele vai aumentar um pouquinho, né? Na característica da nossa luz, né? A natureza da luz, mas ele não vai transformar em uma luz suave, porque se eu vou fotografar uma modelo, se eu vou fotografar eu aqui, por exemplo, alguma coisa desse tamanho, não vai transformar isso numa luz suave, principalmente se eu estou fotografando de longe, né? Que é o que acontece. Então, utilizar isso talvez mais para a luz espalhar para outros lados, que daí, então, possa rebater, né? Mas, claro, tu vai gastar muita carga do teu flash fazendo isso, né? Eu estou falando aqui de uma fotografia de evento. Eu jamais fotografaria dessa forma externo fotografaria com flash fora da câmera e deu, né? Se eu estou fotografando evento e eu preciso fotografar com flash em cima da câmera, eu vou rebater para tudo que é lado. Eu vou estar rebatendo luz pensando sempre em rebater. O Bruno Dufo colocou aqui um bom direcionamento de flash para trás, 45 para ótimo. Não fica com cara de flash. Exatamente. Tem várias situações que a gente pode utilizar, né? Se a gente tem, por exemplo, estou fotografando com flash em cima da câmera e está jogando a luz para o teto lá, o que acontece? A luz vai voltar e vai causar aquela sombra escura ali. Se eu tenho a binha, ela vai amenizar, né? Mas ela, mesma forma, ela vai dar aquela cara de uma luz artificial. Se eu pego o meu flash, né, e jogo ele para trás, ó, jogo ele para trás, já dá outra característica de luz. E jogo ele um pouquinho para o lado, ó, ele vai vir lateralmente. Depende do que eu estiver rebatendo, né? Não é todo lugar que ele vai funcionar dessa forma. Beleza? Dúvidas sobre isso aqui? Vou mostrar uma práticazinha rápida de iluminação. Tem alguma dúvida aí, galera? O Ed Gomes perguntou, disse assim, desculpa a ignorância, mas qual a diferença entre a sombrinha, o octa e o soft? Então, eles vão alterar a característica da tua luz ali. A primeira coisa que vai influenciar vai ser o tamanho que tu vai utilizar eles, tá? A sombrinha não pode, desculpa, até esqueci de falar antes, não é ignorância nenhuma, tá? Não é vergonha nenhuma não saber. Tô aqui para ajudar a galera. Olha só, essa sombrinha, percebe que ela é toda, ela é aberta, né? Ela é toda aberta. Então aqui, ó, eu fotografei com meu flash aqui, ó, a luz bateu, atravessou e foi. Só que ela também bateu e voltou. Ela também bateu para tudo que é lado. Essa sombrinha, ela é uma bomba de luz, né? Ela espalha a luz para tudo que é lado. Então, essa é a grande característica da sombrinha. Ela é uma bomba de luz, ela espalha luz para tudo que é lado, né? Já uma sombrinha rebatedora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fotografar aqui, ó, a luz não vai atravessar para lá. Ela vai simplesmente rebater. Ela vai e volta nesse sentido, nesse formato, né? Nesse tamanho de iluminação aqui. Existem diferentes tamanhos. Tudo que a gente estiver falando sobre tamanhos de modificadores de luz, vocês vão lembrar. Por que então ou de 80, ou do 120, ou de 150 centímetros? Quando estiver comprando um octa, né? Lembra lá, quanto maior o tamanho desse modificador de luz, mais suave vai vir a tua iluminação, tá? Esse aqui é o ponto. Um octabox, por exemplo, ele não é aberto como ele é a sombrinha todo aberto. Ele é fechado, ou seja, ele concentra mais a luz, ele manda a luz mais concentrada, somente naquela direção. Ele tende, né, a potencializar um pouco mais a tua iluminação, porque ele não vai ter perda de luz, não vai ter perda para os lados, né, para frente. Ele vai mandar somente aquela luz lá direcional, tá? Tem a opção da gente usar o grid, que ele manda ainda mais direcional. O grid é como se ele estivesse dando o caminho, né? Como se ele estivesse dando a direção ali para o meu fóton de luz, tá? Se eu estou fotografando com um octabox ou com uma sombrinha, lembra lá, o tecido difusor, ele quebra a luz e manda o fóton de luz todo espalhado para tudo que é lado, né? Ele vai mandar naquele formato do octa, ainda quebrado a luz porque eu usei um difusor. Se eu utilizar 2 difusores, ela vai filtrada 2 vezes, né? Ela vai ainda mais difusa a nossa iluminação, né? Então, quando eu utilizo o difusor e o grid, ou seja, eu vou ter uma luz
toda quebradinha, né? Ela já vai estar sendo filtrada, e quando eu boto o grid, ele vai direcional. Então, manda aquela luz linda e direcional, aquela luz filtrada e direcional. Beleza? Então, o Octabox, ele é um formato de octagonal, né? Então, é o formato da nossa iluminação. A gente pode utilizar de diferentes formas. Todos esses modificadores de luz, eles servem para exatamente a mesma coisa, mas eles têm características diferentes de iluminação. Quando a gente fala de iluminação, quando a gente muda um detalhe, muita coisa muda ali na nossa fotografia. Então, a gente poderia fazer uma live só sobre modificadores de luz, né, amor? Fazer um retrato com diferentes modificadores de luz. Quem sabe a nossa última live a gente faça na prática, mostrando aqui um retrato com diferentes modificadores de luz, né? Se a galera curtir aí a ideia, a gente vai fazer, tá? E então, lembra lá, o tamanho, ele vai influenciar muito, tá? E o softbox, né, que ele é mais retangular, ele tende a funcionar melhor quando a gente quiser fotografar corpo inteiro, né, fazer um retrato, a luz é bem direcional ali, ou quando eu quiser delinear bem a luz do corpo da pessoa, ele vai mudar o formato da iluminação, né, como vai chegar a luz ali, a cobertura da tua luz para o teu modelo. Então, essa é a diferença, tá? Existe um melhor que o outro? Não existe. Depende da situação de iluminação que a gente quiser, depende da luz que a gente quiser trazer para a nossa fotografia. Qual o melhor modificador de luz para começar? Esse aqui, sem dúvida. Porque o aspecto que ele traz na nossa fotografia é lindo, né? Ele já traz uma luz linda se trabalhado da forma correta. E por que é o melhor para começar? Porque é R$29 no Mercado Livre. Por isso. A Kátia disse assim, cheguei agora, você vai explicar como usar o flash fora da câmera hoje? A gente vai explicar no intensivão. Olha só, tudo que a gente tem feito de lives, né? Todas essas lives aqui, é para deixar ainda mais delineado ali o nosso assunto de flash, porque lá no intensivão vai ser um passo a passo, né, mostrando ali o caminho para o método para fazer foto incrível com flash fora da câmera. Mas não adianta a pessoa chegar totalmente crua lá no intensivão, porque lá eu vou usar linguagens como essas. Quando eu falar, por exemplo, luz dura, luz suave, lá no intensivão, quando eu estiver dando alguma explicação sobre luz dura, luz suave, vocês já vão ter visto uma live inteira sobre luz dura e luz suave, sobre quais modificadores de luz a gente utiliza para fazer uma luz dura ou uma luz suave, né? Qual é a característica de uma luz dura ou uma luz suave. Então, acredito que o grande erro de quem vá fotografar com flash fora da câmera é não entender a essência da iluminação, né? Qual é a nossa essência da iluminação? As principais características da luz ali, não é lero-lero, presta atenção nas principais, né? Quanto maior a fonte de luz, mais suave ela vai ser. Quanto mais próximo eu tiver, mais suave ela vai ser. Quanto mais afastado eu tiver, mais dura vai ser minha luz. Por quê? Porque ela vai diminuir de tamanho em relação a mim, né? E ela vai ficar menos intensa também. Então, por isso que quando a gente afasta o flash, fica mais fraca a luz, certo? Só que também fica mais dura, porque ele vai afastando e vai diminuindo o tamanho e vai causando sombras indesejáveis, beleza? Vou fazer uma praticazinha rápida aqui para ver, vou desligar tudo que é luz aqui, vou pedir para a minha modelo principal vir aqui e vou mostrar na prática aqui as sombras, tá? Vou mostrar para vocês as sombras, a transição das sombras de uma luz dura e as transições de sombra de uma luz suave, né? Que uma luz suave, ela tem uma lenta transição de luz, enquanto uma luz dura, ela tem uma rápida transição de luz. Vocês vão ver aqui na prática, mostrando no rosto da Maitê. Aqui, ó. Esse é o LED que eu estou utilizando, tá? Dá uma olhada aqui no LED. Esse é o LED. Então, olha só. Esse aqui é o meu LED e esse aqui é o difusor do LED. Então, isso aqui ele serve para quebrar. Ó, perceba que eu vou ligar aqui, ó. Ó, vai reto a luz, ó, tá? Quando a gente coloca um difusor, ele tende a esfumaciar, né? Dar aquela difusão ali na nossa iluminação, tá? Então, isso não vai aumentar a minha luz, não vai transformar em luz suave. Ele vai só mudar o brilho da luz, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou mostrar na prática o que isso faz, tá? Vou mudar também a natureza da nossa luz e transformá-la em suave também, beleza? Vou afastar um pouquinho aqui, senão eu vou derrubar tudo. Vamos lá.
Tá tudo preto, né? Show. Vamos lá. Liguei a luz, galera. Olha lá pra frente, amor, por favor. Beleza. Então, eu tô aqui a, sei lá, 1 metro da Maitê, tá? Vou abrir aqui minha luz. Beleza. Olha bem pra câmera, amor, por favor. Vou ver só a intensidade da luz. Olha só, galera. Eu vou alterar aqui a intensidade da luz, tá? Ó, só a intensidade da luz. Percebe? Isso não transformou em luz dura. Ela já era luz dura. Ela só tá uma luz estourada, muito intensa, beleza? Agora vamos alterar a característica da luz, uma coisa de cada vez, ó. Ajustei aqui, ajustei a minha intensidade da luz e ela não se transformou em luz suave, porque ela é só a intensidade da luz. Aonde que a gente fala das sombras? Olha o queixo da Maitê, tá? Olha o queixo dela ali, ó. Olha aquela sombra ali. Isso é uma transição de luz, né? Uma transição de luz rápida. Eu vou mostrar de forma ainda mais clara. Olha o nariz dela ali, ó. Ó, olha aquela sombra no nariz dela. Fica bem frontal a câmera. Isso. Olha a sombra no nariz da Maitê. Consegue ver? Baixa um pouquinho. Olha lá, ó. É uma transição de luz, né? Muito rápida. A gente consegue ver um risco ali, ó. Um risco escuro no nariz dela. Mesma coisa no queixo, ó. Olha lá, ó. Bem linear, né? Agora eu vou pegar o difusor, tá? Aquele que eu mostrei agora para vocês, e vou colocar aqui no LED, tá? E vamos ver o que acontece. Peraí. Então, presta atenção lá no rosto da Maitê. Tu não vai mudar a intensidade, né? Não, vou deixar aqui e vou colocar aqui, ó, o difusor. Percebe que não mudou aquela sombra? Porque eu não alterei o tamanho da minha luz. A minha luz continua do mesmo tamanho. Vocês vão perceber no brilho, né? Nem é tão perceptível. Se a Maitê tivesse a pele mais oleosa, ia perceber melhor. Eu vou tirar agora, ó na parte que tem brilho. Eu vou dar uma aumentada na intensidade da luz para vocês, a gente consegue mostrar o brilho. Olha a testa da Maitê, tá? Agora eu vou colocar o difusor. Não sei se consegue ver direito, tá? Ele funciona bem para tirar um pouco do brilho, tá? Esse difusor. Ele muda a especularidade da luz. É o brilho, né? Deixa menos brilhoso. Então, vamos lá. Eu estou aqui na Maitê, vou fazer uma luz 45 nela aqui, ó. Olha lá, ó. Show de bola. Só que é uma luz dura, né? É uma luz dura aqui. Agora eu vou aproximar essa luz da Maitê. O mesmo LED, tá? Vou aproximar da Maitê. Dá uma olhada aqui naquela sombra, ó. Olha lá, ó. Olha como ela começa a esfumaciar aquela sombra, tá? Percebe que ela começou a esfumaciar? Agora eu vou afastar. Vou aumentar a intensidade também, ó. A sombra começou a ficar mais recortada de novo, ó. Agora eu aproximo e ela começa a esfumaciar a sombra. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui, tá? Vou transformar isso aqui numa fonte de luz grande. Como? Vou usar a minha sombrinha para difundir. Olha lá, ó. Opa, quase derrubei a câmera aqui. Acho que deve ter sido do foco. Aí. Só um pouquinho, galera. Bati o pé aqui, peraí. Segura lá. Foi? Acho que tá no foco. Bora lá. Então, olha só. Coloquei agora a minha sombrinha na frente do LED, tá? E olha o que aconteceu. Aquela sombra que tinha antes recortada ali embaixo do queixo dela, ó, sumiu, praticamente sumiu. Mas ela não sumiu. Só que a transição de luz, é o que a gente estava falando agora, ela ficou extremamente lenta, né? É uma transição de luz extremamente lenta. Se eu aproximar um pouco, se eu aproximar bem aqui, por exemplo, o meu LED da sombrinha, eu estou difundindo o LED, ó. Deixa eu mostrar como é que eu estou aqui. Tem medo de bater. Consegue ver? Se eu colar ele aqui, ó, ele mantém aquela sombra extremamente dura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma luz extremamente suave. Eu vou aproximar aqui da Maitê, ó, a sombrinha, tá? Estão vendo aqui? A sombrinha bem próxima da Maitê. E vou colocar aqui, ó, olha lá, ó, olha que luz linda. E vou colocar a minha sombrinha. Nossa, tá difícil para mim virar sozinho aqui. Assistente sofre. Viu? Viu que aqui, eu passo ó. às vezes? Olha lá, ó.
Conseguem perceber? Olha aquela transição linda de luz ali, ó. Olha os olhos da Maitê, por favor. Ó, agora eu vou afastar aqui meu difusor para ele aumentar a cobertura de luz dentro da sombrinha. Olha que coisa linda, tá? Vou aproximar aqui, vou mudar a direção da luz, ó. Olha que coisa linda, ergue um pouquinho o rosto, olha lá, ó. Olha a sombra, galera, olha como muda, tá? Olha os olhos dela, estou muito próximo com a sombrinha ali, ó, tá? E agora eu vou mudar a direção também, vou mandar mais 45 aqui. Olha lá, ó, split light, tá? A gente já fez na outra live, split light. Então, o que não pode acontecer é a galera confundir, né, a característica da luz ser forte ou fraca, né, ou suave ou dura. É diferente. Vou falar para vocês agora imaginarem, aproveitar que já estamos no escuro, é mais fácil de imaginar. Uma situação de uma criança brincando na praia, uma criança de, sei lá, 3, 4 anos de idade, fazendo um castelinho de areia na praia, tá? Uma coisa que não dá para confundir é que para criar uma luz dramática, a gente precisa ter uma luz dura. Isso é outro engano. Voltei. Olha só. Nossa, agora a luz está toda zoada, né? Aí, ó. Tá show. Beleza. Galera, é o seguinte. O que não pode acontecer é a gente pensar que uma luz dura vai criar uma fotografia dramática, uma luz dramática. Não necessariamente. Isso está mais ligado com a direção da nossa luz do que qualquer outra característica, tá? Presta atenção. Lembra lá? Falei para vocês imaginarem uma criança, 3, 4 anos, brincando na praia. Imagina aquele dia de sol rachando na praia. Aquele dia de sol assim, ó. Tá muito sol, né? Aquele sol lá que não tem uma nuvem no céu, beleza? Não tem uma nuvenzinha lá e tá rachando o sol. E aquele céu azulzão. É 2 da tarde, 2:30 da tarde, a criança saiu do lado ali da sombra, então ela não está na sombra, né? Essa criança está brincando abaixo de sol, tá com protetor, a mãe encheu ela de protetor, e ela está brincando abaixo de sol ali, montando o seu castelinho de areia, beleza? E a luz do sol lá está bem intensa, né? E está bem dura. Vocês imaginaram essa cena aí? Agora me digam, isso é uma cena dramática? Não é uma cena dramática. Por quê? Ela tem uma fonte de luz dura, tá? Mas ela não tem uma relação de contraste grande, né? O que é uma grande relação de contraste? Quem assistiu as lives sabe como que funciona a relação de contraste, né? O meu fundo lá, ele está conversando com a intensidade de luz que está no primeiro plano. Então, imagina a criança ali, tem bastante intensidade de luz na criança, tem bastante intensidade de luz no fundo, né? E a luz extremamente dura, né? Mas isso não significa que isso é uma fotografia dramática. Não é uma cena dramática, beleza? Agora imagina um mendigo pedindo esmola, tá? Mendigo pedindo esmola do lado de um ferro velho, tá? Beleza? E cheio de rugas, tá? Cheio de rugas ali, esse mendigo pedindo esmola, todo sujo, né? A gente consegue perceber uma barba toda mal feita, todo sujo, né? Uma touca ali, toda velha, cheia daquelas coisinhas preta lá que tem no tecido, né? E imaginou essa cena, ele pedindo esmola e tal, num dia chuvoso, né? Um ambiente escuro. Consegue imaginar essa cena? Então, essa é uma cena dramática. E provavelmente, para fazer essa cena dramática, para fazer a iluminação dessa cena, eu usaria uma fonte de luz suave. Olha que ironia. Não deve confundir se a fotografia é dramática ou não com a nossa natureza da luz, se ela é dura ou não. Não necessariamente. Com minha luz suave, eu consigo uma transição de luz bem lenta para eu marcar bem a textura da pele dele, aquelas rugas. Só que aí eu vou mandar isso lateralmente, eu não vou mandar isso de forma que elimine as rugas, né? Eu vou enfatizar isso, né? Para criar ainda mais dramaticidade na minha fotografia. Então, ali, ó, eu falei sobre a direção da luz e não sobre a natureza da luz, tá? Então, eu provavelmente vou iluminar isso com um grande modificador de luz, né? E vou ajustar ali a minha direção da luz, como eu vou mandar a direção da minha luz. E um outro detalhe muito importante, por que dessa cena dramática? A intensidade da luz do fundo é bem diferente da intensidade da luz
do primeiro plano, né? Ou seja, eu coloquei luz ali pro modelo, pro mendigo, e não coloquei luz no fundo. Então, aquela pegada, né, de algo mais suburbano, uma coisa mais dramática, eu tenho no meu fundo. E aí eu chamei a atenção pro meu modelo ali, criando uma luz bem dramática, né, colocando a minha iluminação de forma estratégica para criar muita textura, criar tridimensionalidade, criar textura ali, volume e profundidade ali na minha imagem, né? Quem sabe até 2 ou 3 pontos de luz daria para usar uma imagem dessa em pontos estratégicos ali dentro dessa mesma imagem. Quem sabe até 4 pontos de luz. Então, eu posso colocar 20 pontos de luz e ainda assim, pontos de luz, inclusive, se eu quiser usar de luz suave, né? E ainda assim eu vou ter uma intensidade de luz menor no fundo do que no meu primeiro plano. Apenas controlando parte a parte dessa minha fotografia aqui, controlando como que eu quero fazer a minha iluminação. Beleza? Segue no Instagram, segue no YouTube, segue no Facebook, segue onde der, sinal de fumaça, tá? Que a gente vai estar largando conteúdo massa para vocês, tá? Forte abraço para vocês, tudo de bom, valeu!